Salve, salve, aluna e aluno. Quem está aqui na área? Tio Aprígio. Mas antes de fazer qualquer movimento, qualquer gasto de energia, vamos fazer aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Espero que sim. Então, nesse momento eu vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide para a gente justamente dar início propriamente dito na nossa aula de hoje. Então, qual seria o nosso eixo temático? Matéria e energia, né? Nosso objeto de conhecimento / conteúdo é ligações químicas, tá? Então a gente vai dar o primeiro pontapé inicial para entender o que é ligação química e qual a sua importância para o nosso estudo da química, tá? A nossa habilidade que a gente espera construir com você, que a gente espera edificar com você, é reconhecer a interação entre os átomos que buscam estabilidade eletrônica. Então os átomos estão o tempo todo procurando ficar estabilizado eletronicamente. Tipos de ligações podem ser iônicas, covalentes, metálicas, regra do octeto. Define que para o átomo ficar estável, ele deve ter em sua camada de valência 8 elétrons. Volta aqui comigo, por favor, produção. Essas informações, elas vão ser hoje construídas para gerar em você o que a gente chama justamente de conhecimento. E esse conhecimento ele vai justamente gerar em você o que a gente chama de mudança de comportamento, porque vai gerar em você um entendimento que vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Esse é o grande objetivo da nossa aula, esse é o grande objetivo do saber. É gerar em você essa mudança, essa transformação. Você tem dados é importante, informação é importante, conhecimento é importante, mas melhor ainda é a gente ter a possibilidade de construir mudança de comportamento. Gerar em você alguém que tenha uma inquietação para ser o quê? Alguém que sai do reino da necessidade para o reino da liberdade. Então, de forma muito fofinha, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí, vem essa primeira colocação, esse recorte que vocês estão vendo aí, para a gente entender. Vocês viram que, basicamente, o nosso conteúdo ele vai estar se preocupando muito mais com as ligações intramoleculares. Mas eu queria chamar a atenção de vocês que, para que a gente possa construir um conhecimento, um saber muito mais edificante, muito mais consubstancial e transubstancial, eu posso dividir as ligações químicas em dois grandes momentos, em dois grandes pilares, em duas grandes dimensões, que seria as ligações intramoleculares e as ligações intermoleculares. Então, de forma bem resumida, você pode estar se perguntando qual a diferença que tem de uma para outra, tio Aprígio? Volta aqui comigo, por favor, produção. É bem simples. Quando eu penso em uma ligação intramolecular, eu vou sempre pensar dentro da molécula. Se essa transformação, se essa ligação estiver ocorrendo de forma muito clara, muito visível, dentro da molécula, onde os átomos estão interagindo, estão se ligando, ou seja, as espécies de átomos para formar outras espécies, outras substâncias químicas, eu posso dizer que eu estou diante de uma ligação que a gente chama de intramolecular. Então, dentro da molécula, intramolecular. E quando eu estiver falando de intermoleculares, é entre moléculas. Então, moléculas estão se ligando. Então, imagina que a minha mãozinha aqui, ela é uma molécula. Imagina que está ocorrendo aqui transformação dentro dessa molécula. E essa molécula vira uma nova espécie de molécula. E essas ligações estão sendo quebradas, elas estão se interligando, elas estão interagindo. Eu estou diante de uma ligação que a gente chama de ligação intramolecular. Agora imagina que se eu tenho lá também a minha mãozinha representando um átomo. Agora só que esses átomos eles estão se ligando através de força, através de interação. São ligações que estão ocorrendo, não propriamente dita dentro dessa molécula, mas entre moléculas. Então eu estou diante de uma ligação que a gente chama de intermolecular. Esse é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Produção, abre essa imagem para a gente justamente falar quais seriam essas ligações químicas intramoleculares. E aí a gente vai ter, repetindo, dentro da molécula. Aí a gente vai ter a ligação que a gente chama de ligação iônica, que vai produzir o que a gente chama dos íons de cátion, íons de ânion. Essa relação elétrica, essa relação eletrodinâmica, essa relação iônica, né, que vai ter alguém que vai querer doar e alguém que vai querer receber. Alguém que vai querer dar e alguém que vai querer o quê? Receber, tá? Então essa relação é bem interessante. Já quando eu falo de uma ligação covalente, é uma relação onde vai ter as duas espécies químicas, as duas moléculas vão estar querendo compartilhar esses elétrons para que eles mantenham a sua estabilidade. Por quê, gente? Qual é o objetivo? Volta aqui comigo, produção. Porque qual é o objetivo dessa ligação química? Porque sempre, gente, na natureza, essas moléculas, essas estruturas querem o tempo todo estarem se unindo para o quê?
Para ter o menor estado energético, para o menor estado de energia, para ser o mais eficiente energeticamente. Pensa nesse nome, para ter o menor estado energético. Guarda essa informação, menor estado energético. E a função é essa, para que ele se mantenha estável, eletronicamente, estável quimicamente. Por isso existe a chamada lei do octeto. Por quê? Isso a gente vai falar, claro, em uma aula mais aprofundada, mas a lei do octeto, o objetivo é esse, que na sua última camada de valência, os átomos eles tendem a ter o quê? 8 elétrons. Com algumas exceções, mas que a gente também, repito, vai falar em um momento mais oportuno. Então, volta novamente para essa imagem. E a gente vai ter também a chamada ligação metálica, onde a gente vai ter um mar de elétrons, um fluxo de elétrons, que aí vai gerar aquelas qualidades, aquelas propriedades que você sabe que o metal tem, né? Que é a sua condutibilidade, a sua capacidade de ser um bom transportador de corrente elétrica, de energia elétrica, ser também um bom condutor térmico. Então, tudo isso vai estar devidamente agregado e misturado nessas informações. E aí, a gente vai falar agora um pouquinho também, e aí, chamando a atenção de vocês das chamadas ligações intermoleculares, que são entre moléculas. Ela vai ter do tipo que a gente chama dipolo permanente, é quando a natureza dessa estrutura vai ser polar. E já quando eu falo dipolo induzido, é quando a natureza dessa estrutura vai ser apolar. E aqui vem as famosas ligações de hidrogênio, que alguns livros didáticos, volta aqui comigo, produção, chamam elas de pontes de hidrogênio. Nesse caso aqui, essas ligações aqui, lembra sempre dessa informação que eu vou dar para vocês. Vai ter uma tríade muito virtuosa. Quando eu falo de ligações de hidrogênio, as pontes de hidrogênio, essa ligação ela sempre vai estar com os elementos mais eletricamente encontrados lá na tabela periódica. Ou os elementos mais eletricamente na sua relação química. Que seria quem? A ligação de hidrogênio com o flúor, a ligação do hidrogênio com o oxigênio e a ligação do hidrogênio com o nitrogênio. Vou repetir. Quando eu penso em ligação de hidrogênio, lembra-se sempre disso. É o hidrogênio se ligando com o flúor, o hidrogênio se ligando com o oxigênio e o hidrogênio se ligando com o nitrogênio. E aí eu vou estar diante dessa chamada ligação de hidrogênio ou as pontes de hidrogênio, como alguns livros didáticos ainda insistem em utilizar. Então, se você já saiu daqui munido dessas informações e começando a metabolizar ela, a gente já está indo para um bom caminho. Então, por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aí eu vou simplificar isso de uma forma mais palatável. A gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais. Então, quais seriam essas ligações intramoleculares e intermoleculares? Então, nesse esquema aqui, a gente está vendo que quando essas ligações elas estão ocorrendo dentro, e aqui, vou pedir para a produção voltar aqui comigo. Veja só, volta aqui comigo, produção, por gentileza. Quando essa ligação está ocorrendo entre os átomos, ou seja, dentro da molécula, entre esses átomos, para formar essa espécie química, eu posso chamar essa ligação de... Essa ligação ela vai ser chamada de uma ligação intramolecular. Quando eu tenho uma ligação que ela está ocorrendo a nível de moléculas, eu chamo essa ligação de intermolecular. Então, ocorreu dentro da molécula, intramolecular. Ocorreu entre as moléculas, intermolecular. E aqui, ó, ligações que mantêm os átomos ligados para formar moléculas. Então, é uma ligação que a gente chama de ligações intramolecular. Está ocorrendo o que, gente? Dentro da molécula. Já as forças de coesão que se exercem entre as moléculas, ou forças intermoleculares, a gente chama de ligações o quê? Ligações intermoleculares. Por quê? É entre molécula e molécula. Essas ligações, através dessas forças que permitem essas ligações, a gente chama dessas ligações entre moléculas de ligações intermoleculares. Já dentro da molécula, a gente chama de intramolecular. Perfeito? Produção, vamos para o nosso próximo slide, porque vai ficar mais fácil e compreensível. Imagina que eu tenho aqui, se você perceber aqui, a gente vai fazer aqui para vocês poderem notar. Eu estou diante aqui da chamada, muito conhecida da gente, a molécula da água, só que na forma de gelo. Então eu tenho água na forma de gelo. Eu tenho aqui a interação de várias moléculas que estão devidamente unidas, devidamente agregadas, muito próximas uma da outra. Fisicamente falando, elas estão muito próximas. Essa força de atração é muito visível.
E no ato que ela vai passando do estado de gelo, do estado sólido, para o estado líquido, para o estado gasoso, na forma de vapor, você pode ver que essa interação entre as moléculas, essa coesão entre as moléculas, elas vão mudando. Então, eu estou diante aqui de um tipo de ligação, estou tendo aqui uma quebra de ligação, que a gente chama de ligação intermoleculares. Por quê? É entre moléculas, de molécula para molécula. Então, essa ligação aqui, ela está fazendo o quê? Está sofrendo uma alteração na sua coesão, na sua aproximação, nas suas forças que estão interagindo ali. Só que tem uma coisa que é interessante. Se eu pegar aqui a água na forma sólida, na água na forma líquida ou na forma gasosa, ela continua sendo o quê, gente? Água. É água do mesmo jeito. Não houve mudança da espécie química. Aqui no começo eu tinha água na forma sólida, aqui no meio eu tenho água na forma líquida e aqui eu continuo tendo água. Então essa transformação aqui, desculpa, essa quebra de ligação que foi ocorrendo aqui foi apenas uma quebra de ligação intermolecular. Tanto no sentido de formar o vapor de água, como no sentido também o contrário, formar a água na forma sólida. Continua sendo a boa e velha água. Então a gente está diante de uma ligação que está sendo feita de molécula para molécula. No caso aí a molécula de água, uma ligação intermolecular. Já no nosso segundo exemplo, aqui eu estou tendo um exemplo de uma combustão. E só para fazer aqui um adendo, só para trazer aqui uma informação. Isso aqui muito lembra de uma coisa que a gente chama de quê, gente? De fenômeno físico. Para você ver como tudo está junto e misturado. Existe todo um intercâmbio, existe toda uma relação interdisciplinar e transdisciplinar do nosso saber. Já nesse processo aqui, e eu estou usando aqui como exemplo a combustão completa do etanol. Eu tenho aqui, se você perceber aqui, eu tenho a molécula aqui de etanol, eu tenho aqui a molécula de oxigênio, que é o nosso congruente, vai formar dióxido de carbono e vai formar água. Se você perceber aqui, gente, a interação aqui foi dentro das moléculas. Ou seja, a quebra que houve dessas ligações foi dentro da molécula, formando novas espécies químicas. Então eu tenho aqui um tipo de relação que eu posso dizer de quebra dessas moléculas, dessa quebra dessas ligações intramoleculares. E você pode perceber claramente que aqui no início da minha reação, aqui nos meus reagentes, aqui no meu produto passou a ter outra coisa diferente. Passou a ter novas espécies químicas. Então eu estou diante aqui claramente de uma quebra o quê? De ligações intramoleculares. Foi dentro dessa molécula para formar novas espécies de molécula. Produção, para a gente fortalecer mais ainda essa informação, vamos para o nosso próximo slide, porque a intenção da gente é isso, é fortalecer o teu saber. Por favor, produção. Aqui no caso aqui, mais uma vez aqui reforçando. Eu estou diante aqui justamente a água aqui na forma sólida, você percebe que é a molécula de água. Aqui você tem, mais uma vez aqui, ó, sofrendo um processo um processo endotérmico, ou seja, está tendo a introdução aqui, vai ter aqui a introdução de calor. Nessa introdução de calor, essa água que estava no estado sólido passou para o estado líquido. Desse estado líquido, depois passou para o estado de vapor. A mesma coisa acontece no sentido ao contrário. Se a gente pegar aqui, ó, a água no estado de vapor passou para o estado líquido por um processo exotérmico, porque está perdendo calor, para se transformar no estado sólido. Esse fenômeno aqui é um fenômeno que você pode ver. No começo da minha reação eu tenho água. Aqui também no final continuo tendo água. Então, tanto no sentido do agregar como separar essas espécies, essas moléculas que estão interagindo de molécula para molécula, teve a interação de molécula para molécula. E essa molécula continua sendo a mesma. Apenas a sua apresentação física foi alterada. A forma apenas como ele se apresenta na natureza foi alterado. Eu estou diante justamente de uma ligação, tanto de agregar quanto de quebra intermolecular. Por favor, produção, nosso próximo slide. E o mais importante de todo esse momento é exatamente isso. Você ter essa possibilidade. Professor, tu poderia colocar o próximo slide, por gentileza? Então, como eu tinha falado para você, no momento aqui, ó, intermoleculares. E aí, gente, vou chamar a atenção de vocês sobre essas informações. Não esquece desse detalhe, é importantíssimo. Abra essa imagem aí, produção, para mim, por favor, só para poder o pessoal vislumbrar e perceber com muito mais clareza, materializar esse saber. Volta aqui comigo, produção. E aí eu vou pedir para ir para o nosso próximo slide, para mais uma vez a gente reforçar essa ideia do que seriam essas ligações intermoleculares, de molécula para molécula, e intramoleculares, dentro da molécula. Produção, nosso próximo slide, por gentileza. E aí, ó, eu tenho aqui um exemplo que é bem comum da gente perceber claramente como aqui está tendo o quê? Eu tenho aqui no começo da minha reação, aqui dos meus reagentes, eu tenho moléculas de água.
ou seja, na forma gasosa. Passou até agora aqui, depois aqui no meu produto, moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio. Esse fenômeno aqui é muito claro, a gente percebe claramente que aqui eu tinha uma espécie química e passei a ter aqui uma outra espécie química. Então, a quebra que houve aqui dessas ligações foram que tipo de ligações que foram quebradas aqui? As ligações que a gente chama de intramoleculares. Por quê? Foi dentro da molécula formando novas espécies químicas. Então, vê como isso se torna muito mais visível, se torna muito mais palatável, se torna muito mais entendível, inteligível. Porque esse é o objetivo, gente, do saber. É fazer com que você entenda de uma forma que faça com que você realmente se confronte com aquilo que você acredita, com aquilo que você percebe como verdade. Tanto a partir do mundo sensível, quanto do mundo inteligível e desse mundo que justamente permite com que você possa compreender o teu universo. Por favor, produção, nosso próximo slide. Como eu tinha falado, então são essas relações aqui, ó, intramoleculares. Então isso é que é o mais importante você perceber. Então aqui, ó, água, passei a ter aqui agora nos meus produtos quem? Hidrogênio e oxigênio. Aqui claramente você está vendo aqui essa ligação, foram quebradas. Eu tinha aqui uma ligação que era claramente covalente, que a gente vai falar isso em outras aulas mais profundamente. E aí a gente percebe que essa ligação, ao ser quebrada, a gente quebrou que tipo de ligação? Ligações intramoleculares, dentro da molécula. E aí vou pedir para o nosso próximo slide, que é aquele momento fofinho, momento cuti-cuti. Você precisa saber. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. E aqui, ó, eu queria falar, justamente, já que a gente está falando dessas ligações químicas, já que a gente está falando dos tipos de ligações químicas, seja ela intermolecular, intramolecular, eu vou falar de um tipo de ligação química que é muito importante para a nossa vida, para o nosso viver, que seria justamente a ligação química que ocorre com o sal de cozinha, o famoso cloreto de sódio, que é uma ligação iônica, que nas nossas próximas aulas a gente vai ver isso com mais profundidade. Não quero nem deixar aqui de registrar a importância do sal para a nossa sociedade. Historicamente, como o sal tem uma importância. Eu vou pedir a permissão de vocês de dar uma dica de um livro que eu acho que é muito legal, que é Os Botões de Napoleão. É um livro que é feito por dois químicos e que se aprofundaram historicamente sobre a história da ciência química. Não é um livro que fala simplesmente sobre a química. É um livro que ele tem o objetivo de falar sobre a história da ciência química, de uma forma que faz uma intercambia informações com o nosso dia a dia, com o nosso saber tanto do senso comum quanto do senso científico. Ele faz com que a gente possa abrir os nossos olhos. Então fica a dica aqui, gente. Os Botões de Napoleão. Um livro muito, mas muito legal mesmo. E aí, eu vou pedir para a produção abrir essa imagenzinha só para a gente poder se apropriar. Então, ó, o sal era muito valioso, de tal modo que os soldados romanos eram pagos com sal. Por isso o nome, gente, por isso a origem do nome salário. O sal, gente, naquela época, ele era importantíssimo, numa época que a gente não tinha geladeira, onde ele permitia que a gente conservasse o teu alimento, ou seja, tu ter um alimento que poderia muitas vezes ser um alimento difícil de ser conseguido, um alimento que devia ser difícil de ser às vezes comprado, e você poder conservar ele num período mais longo, o sal permitia isso e permite até hoje. Aí o exemplo do nosso bom e velho jabá, nossa carne de charque, né, a carne de sol, são exemplos muito, né, usados, sem falar dos próprios conservantes, muitos deles eles usam o cloreto de sódio para permitir isso. E aqui, ó, os romanos tinham, né, uma estrada própria para o transporte de sal para a cidade de Roma, né? E aí, como eu tinha dito, dá origem ao nome salário. E por último ali, ó, o sal podia ser trocado pelos mais diversos produtos. Tinha um grande valor comercial, gente. Ele tinha uma grande importância. E um desses grandes importância é porque ela poderia ser usada de uma forma o quê? Para manter a integridade dos alimentos. Manter o alimento apto ao seu consumo. E aí, vou pedir para a produção para o nosso próximo slide, que eu acho que é interessante também essa informação. Uma breve história também aqui do sal, com relação ao uso pelos egípcios. Então, os egípcios também usavam sal no seu processo de mumificação. E essa informação, gente, ela é extremamente importante para a gente entender como essa tecnologia do uso do sal, como o sal está tão imerso na nossa história, da história da humanidade. Essa história que ela está o tempo todo falando, está o tempo todo se comunicando, está o tempo todo se intercambiando, repito, está o tempo todo dialogando com os nossos saberes.
Essa ideia de a gente ter essas rupturas do saber, ela é perigosa. O que a gente tem, na verdade, é travessias, e cada vez mais a gente vai tendo a capacidade de evoluir tecnologicamente. Como diria mais uma vez aqui, trazendo à tona o livro de Yuval Noah Harari, que ele fala no livro dele. Ele deixa muito claro, Harari, ele diz que as revoluções, tanto cognitiva, tanto agrícola, mas principalmente as revoluções científicas, elas estão o tempo todo tendo esse processo de construção do nosso saber, o tempo todo tendo a possibilidade de construir nosso saber, mas acima de tudo é a gente poder fazer essa ligação que ela é muito próxima uma da outra, não está nada separado, está o tempo todo se relacionando de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Então, fica a dica também de um outro livro que eu acho que é muito legal, que é o livro justamente de Yuval Noah Harari, que é justamente Sapiens, tá? E aí, vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, que é justamente um pequeno resumo. Ligações químicas, né? Aí a gente vai ter as chamadas interatômicas ou intramoleculares, que a gente já falou, que é dentro da molécula. E aí a gente vai ter a ligação que é chamada de iônica, que é compostos iônicos. Abre essa imagem aí, produção, por favor. A gente vai ter a covalente, que é compostos moleculares, e a metálica, que é ligações metálicas. E as ligações intermoleculares, que aí vai formar as chamadas pontes de hidrogênio, que normalmente hoje a gente não chama mais de pontes de hidrogênio, mas sim de ligações de hidrogênio, que a gente vai ter sempre essa ligação feita com quem? O hidrogênio se ligando ou com o flúor, ou com o oxigênio, ou com o hidrogênio. A ligação dipolo e dipolo induzido. E aí, por favor, produção, volta aqui comigo. A partir dessas informações, gente, tudo isso aqui é justamente para dar oportunidade para a gente construir um saber para permitir a gente entender de forma muito mais palatável, de forma muito mais inteligível, o que são as ligações químicas. E nas nossas próximas aulas a gente vai aprofundar cada uma delas, para justamente você entender como tantas ligações intramoleculares e intermoleculares têm a ver com o nosso conhecimento, têm a ver com o nosso saber. E qual a importância dela com o nosso dia a dia. E vocês já perceberam, o próprio sal de cozinha é um bom exemplo disso. O cloreto de sódio, que é uma ligação que a gente chama de ligação iônica. É a ligação onde alguém está querendo doar elétrons e alguém está recebendo elétrons. Alguém está se transformando em cátion e alguém está se transformando em ânion. Tá certo? Por favor, produção, vamos para nossas referências bibliográficas, que é importantíssimo. Eu vou pedir para a produção abrir essa imagem, para a gente poder visualizar. E aí, volta aqui comigo, por favor, produção. E aí eu queria registrar com letras garrafais. Todo esse gasto de energia aqui, gente, é feito para você. E eu queria pedir licença aos meus amigos aí da produção para fazer aqui um momento que eu vou chamar de momento de agradecimento. Posso fazer? Vou fazer. Mas também, se não permitir, eu já estou fazendo. Eu queria agradecer aqui a todo mundo da manutenção e da engenharia do Hospital Memorial de Recife, Hospital Memorial São José de Recife, pelo prestígio de estar assiduamente, quando é possível, assistir às nossas aulas aqui do Vitória Ensina em Casa. Então eu queria mandar um abraço para todos, queria mandar um abraço em especial ao Alan, que ele é daqui de Vitória, ele é vitoriense, e ele é acredito eu, alguém que com certeza também deve estar prestigiando. Mas se não está, eu faço o convite para Alan fazer esse momento aqui fofinho, cuti-cuti, e nos prestigiar. Então, gente, para finalizar, deixo esse meu agradecimento a todos lá do setor de engenharia e de manutenção do memorial, e deixando aqui também um recadinho para você. Todo esse gasto de energia é para você. E não esqueçam, nós viemos aqui para o quê? Para construir o quê? Pontes. E não para construir muros. Como diria Miguel de Cervantes, tchau, 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 tchau.